Olá pessoal, vamos aqui fazer a resolução da prova da UES, o vestibular 2025.2 na primeira fase. A questão 39 fala o seguinte: um projétil é lançado obliquamente no vácuo, sendo o vácuo não tem a resistência do ar, do solo, a partir de uma superfície horizontal, com velocidade inicial v, módulo v, sob a ação da aceleração da gravidade g e com um ângulo de lançamento θ. Então está aqui a superfície, nós temos aqui a superfície, nós temos um objeto que vai ser lançado com a velocidade, o módulo da velocidade v e com um ângulo θ em relação à superfície, superfície horizontal. O alcance total do projétil é A. Então ele vai ser lançado, ele vai fazer a trajetória dele e vai chegar no ponto final, onde o alcance, que é essa distância horizontal aqui, vai ser igual ao que? Ele disse que vai ser A. E ao tempo de voo, ele chamou de T. Então considere dois pontos distintos em a trajetória, que possui a mesma altura h e coordenadas horizontais x1 e x2, onde x2 maior do que x1. Pode-se afirmar que o módulo da velocidade média na direção do vetor de deslocamento entre os pontos x1 e x2 é dado por... Então, ele está perguntando para calcular o módulo da velocidade vetorial média, E aí, independente do ponto, sendo ele um ponto x2 aqui e x1, a mesma altura que ele diz, uma altura aqui h, independente desses dois pontos, a velocidade vetorial do projétil é a mesma em qualquer ponto. E a gente sabe que a velocidade vetorial média, a gente calcula ela como? A velocidade média, ela é o deslocamento, o ΔS, sobre ΔT. E aí a gente sabe que qual é o deslocamento total dessa trajetória aqui, Aqui em y é zero, porque ele primeiro sobe, depois desce. Então o deslocamento em y é zero, só sobra o que? O deslocamento horizontal. E qual é que é o deslocamento horizontal? A. Sobre o tempo total para ele se deslocar em todo o percurso é o que? T. Então nós temos que a velocidade vetorial média, é igual a A sobre T. Então o item correto é o item C. A questão 40, ela fala o seguinte: no estudo da termodinâmica, o modelo do gás ideal é amplamente utilizado para descrever o comportamento dos gases em diferentes condições. Esse modelo se baseia em algumas suposições fundamentais que simplificam a análise dos sistemas gasosos. A seguir, apresentam-se três afirmações sobre os gases ideal. A primeira afirmação: as moléculas do gás ideal não exercem forças entre si, exceto nos momentos de colisão, garantindo que o comportamento do gás esteja determinado apenas pelo movimento das partículas. E a gente sabe que o comportamento do gás é justamente determinado a partir do movimento das partículas. E por ele ser ideal, nós não consideramos as forças entre eles, Consideramos apenas as colisões que acontecem dentro de um recipiente. Por exemplo, nós temos um recipiente qualquer com um monte de gás lá dentro, Vamos supor que aqui o gás é determinado, é mostrado por partículas, e aí eles estão se movimentando em várias direções aleatórias, Vai chegar um momento em que uma partícula dessa vai colidir com a parede e aí vai ficar batendo aqui dentro desse recipiente. Então essas colisões nós consideramos na descrição de um gás ideal. Então o item 1 ele é verdadeiro. O item 2: as partículas que compõem o gás ideal são consideradas pontos materiais, ou seja,
possuem massa, mas seu volume próprio é insignificante quando comparado ao volume total do recipiente que as contém, né? Justamente, as partículas que estão dentro do recipiente, nós vamos considerar a massa dela, do gás ideal, né? Mas a gente vai considerar que o tamanho dessa partícula é insignificante comparado ao tamanho do recipiente, né? E isso aqui também descreve muito bem aqui um gás ideal, então também está verdadeiro. As colisões intermoleculares, bem como as colisões entre moléculas do gás com as paredes do recipiente, são perfeitamente elásticas. Então, para garantir que não vai ter perda de energia, né, num gás ideal, como ele vai ter que ser ideal, elas devem ser perfeitamente elásticas. Então, o item 3 também é verdadeiro. Logo, o item 1, 2 e 3 são verdadeiros, então a resposta correta seria letra A. Se você está gostando aí da resolução, aproveita e se inscreve aí no canal, curte o vídeo e compartilhe com os amigos. Continuando aqui a resolução, a questão 41, a física é uma ciência empírica cujo objetivo é compreender e descrever o funcionamento do mundo em suas mais diversas escalas, desde a microscópica até a macroscópica. Para isso, essa ciência se baseia no uso de grandezas físicas que permitem quantificar fenômenos e estabelecer relações entre diferentes aspectos da natureza. Sobre suas grandezas físicas de dimensões diferentes, A e B, devidamente definidas, sobre duas grandezas físicas de dimensões diferentes A e B, devidamente definidas em unidades do SI, é correto afirmar. Então, tudo que a gente vai mostrar aqui vai estar em SI, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que é correto afirmar sobre essas duas grandezas físicas A e B. O item A, ele fala que a soma algébrica de A e B também resulta obrigatoriamente em uma grandeza física. Não necessariamente, né? Porque o A pode ser uma grandeza física tipo metro e o B pode ser outra grandeza física como o tempo. E aí, se eu somar A e B, A mais B, daria o quê? Metro mais tempo. E não faz sentido, né? Não existe uma grandeza física que é metro mais tempo. Só faria sentido se a grandeza física de A fosse igual à grandeza física de B. E aí eu somaria metro com metro, daria, por exemplo, fosse 1 metro mais 1 metro, daria 2 metros, né? Então o item A está errado. Então, já desconsidero o item A. Se A possui dimensão, então vamos botar aqui o item B para a gente analisar. Se A possui dimensão de força, então vamos lá. A possui dimensão de força, né? E aí força a gente sabe que é o que? Em SI, né? Newton. E B possui dimensão de tempo. B possui dimensão de tempo e a dimensão de tempo no SI é segundo. Então o produto de A e A por B possui dimensão de trabalho. Nós sabemos que a dimensão de trabalho ela é força vezes o deslocamento, né? E aí força vezes deslocamento daria o quê? Força é Newton, deslocamento é metro. Então vamos ver se A vezes B daria Newton vezes metro, né? A vezes B é igual a força, que é Newton, vezes o tempo, né? Segundo, Newton por segundo. Então nós vemos que as unidades aqui dão diferentes. Isso aqui na verdade daria unidade de impulso, né? E não unidade de trabalho. Então o item B também está errado. Vamos lá, item C. Se A apresenta dimensão de campo elétrico, então vamos lá. A possui dimensão de campo elétrico. Qual é a dimensão de campo elétrico? É Newton por Coulomb.
E B apresenta dimensão de carga elétrica. B possui dimensão de carga elétrica. Dimensão de carga elétrica é o que? Coulomb. Então, a razão entre os módulos de A e B possui dimensão de potencial elétrico. O potencial elétrico ele é dado pelo campo elétrico vezes uma distância, né? A distância que eu quero medir o potencial. Essa unidade nós sabemos que ela é dada em volt. Só que nós sabemos que o campo elétrico é dado em Newton por Coulomb e a distância é dada em metro, né? Então, o que o item C está pedindo? A razão entre os módulos, né? Ó, tá a razão entre A e B. Se a razão entre A e B daria o que? A sobre B é igual Newton por Coulomb sobre Coulomb, né? E aí, fazendo essa divisão, nós veríamos que repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui é sobre 1, né? Ó, 1 sobre C. A sobre B, na verdade, daria Newton por Coulomb ao quadrado. Então, essa grandeza aqui é diferente dessa. Logo, o item C também está errado. Vamos analisar o item D. Então, possivelmente ele seria o correto, né? Mas vamos ver o que ele está dizendo. Se A apresenta dimensão de pressão, então A possui dimensão de pressão. E dimensão de pressão ela é Newton por metro ao quadrado. E B apresenta dimensão de volume. Então vamos lá. B apresenta dimensão de volume. Metro ao cubo. Então, a multiplicação de A por B possui dimensão de energia. A dimensão de energia a gente já viu aqui no começo, né? Ó, a dimensão de energia é a mesma dimensão de trabalho, que é Newton vezes metro, né? Então, no final aqui, o produto de A com B tem que dar Newton vezes metro. Vamos ver. A vezes B tem que ser igual a Newton, que é o A, né? Ó, sobre metro ao quadrado, vezes B, quem é B? Metro ao cubo. Cancela aqui, ó, metro ao quadrado com o 3 aqui. Nós vamos ter o que? Que a unidade vai ser Newton vezes metro. Logo, o item D é o item correto. A questão 42 da prova da UES, ela fala o seguinte: no estudo de eletromagnetismo, o movimento de uma carga elétrica pontiforme positiva Q em um campo eletromagnético, né, é determinado pelas forças que atuam sobre ela. A interação da carga com os campos elétricos E o campo magnético B obedece à força de Lorentz, descrita pela equação força é igual a carga vezes, né, entre parênteses aqui, campo elétrico mais a velocidade produto vetorial com B, né? Onde V apresenta o vetor velocidade da partícula, Desprezando a força gravitacional, assinale a alternativa no qual se descreve corretamente o efeito da força de Lorentz sobre Q. Então vamos analisar cada item aqui. O item A, se a carga Q for positiva e estiver inicialmente em repouso, ela não estará sujeita a nenhuma força, independentemente da presença dos campos elétrico e magnético. Falso, né? Ó, se a carga for positiva, ela vai estar sendo atuada pela força elétrica tanto quanto com a magnética, né? Então não importa aqui o sinal da carga elétrica. Ela vai só se ela for neutra, né? Ela realmente não estaria sendo agida pelo campo magnético, nem elétrico. O item B. Se a direção do vetor campo magnético for paralela à direção do vetor velocidade,
a força resultante sobre a carga será máxima. Então nós vemos aqui que V, produto vetorial com B, nós podemos tirar o módulo dele da seguinte forma: V, vetor B, o módulo desse produto vai ser o que? V vezes B seno do ângulo entre eles, né? E aí ele fala o que? Se o vetor campo magnético for paralelo à direção do vetor velocidade, se eles são paralelos, né, o vetor velocidade e o vetor campo magnético, o ângulo entre eles vai ser o que? Zero. E seno de zero é zero, né? Logo, isso tudo aqui seria o que? Zero. Então, em vez de ser máxima, na verdade, a força resultante seria mínima, que ela teria o valor mínimo dela, que no caso seria só a parte da carga elétrica. Então, o item B também está falso. O item C, a força resultante é máxima quando os vetores força elétrica e magnética estão na mesma direção e no mesmo sentido, independente do ângulo entre os vetores de velocidade. Então a gente já viu aqui que depende do ângulo, né? O ângulo o vetor vai ser a força vai ser máxima quando o ângulo, o seno de θ for 1, né? E para o seno de θ for 1, θ tem que ser igual ao quê? 90 graus, né? Logo o item C está errado também. Então, consequentemente, o item que vai ser correto vai ser o D, né? A força resultante é máxima quando os vetores força elétrica e magnética estão na mesma direção e no mesmo sentido, e ainda quando a direção entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético formam um ângulo de 90 graus. Correto. Item correto, letra D, como a gente já discutiu. Questão 43 do vestibular 2025.2 fala o seguinte: no laboratório de mecânica básica da Universidade Estadual do Ceará estão montados sobre uma mesma bancada horizontal e lisa dois experimentos do tipo massa-mola idênticos. No primeiro experimento, o sistema massa-mola é posto a oscilar em movimento harmônico simples com amplitude A, e o segundo experimento com amplitude 2A. O sistema massa-mola também executa o movimento harmônico simples. Sabendo que no primeiro experimento o sistema massa-mola possui energia mecânica total U e oscila com a frequência x, a energia mecânica total do segundo sistema e sua frequência em termos de U e x valem respectivamente. Então vamos lá. Ele disse que a energia mecânica total do primeiro experimento valia U. Então vamos analisar quem é que é U, né? Nós temos um sistema massa-mola aqui, que é a minha massa, e aí ele faz uma amplitude, ele puxa aqui essa massa, né, até uma amplitude A, né? Isso é o primeiro experimento, vou chamar de I. E já no segundo experimento, ele faz o mesmo sistema massa-mola, só que com amplitude 2A. Ele puxa a massa até ficar com amplitude 2A. E aí ela fica oscilando nessa amplitude. Desconsidera que a distância para esse lado, né? Porque teoricamente ela teria que oscilar a mesma distância. Então, desconsidera a falta de escala, que nós teríamos 2A. E aí, o momento em que nós temos a energia potencial máxima seria quando a mola estiver toda puxada ou toda comprimida, né? E aí esse mesmo momento em que ela tiver energia potencial máxima, nós podemos definir que a energia mecânica, que é U, né? Que ele definiu como U, ela vai ser igual a K
vezes a amplitude ao quadrado, né, que é essa distância, sobre 2. Isso aqui eu vou chamar de U. E a energia potencial, energia mecânica 2, na verdade. Energia mecânica 2 em termos do primeiro vai ser o que? O momento em que a energia potencial é máxima é quando ela está toda estendida também a mola. E aí qual é a distância agora? 2A. Né? Então a energia potencial aqui vai ser, no caso, K vezes 2A ao quadrado, né? Que é a distância ao quadrado, sobre 2. E aí nós temos que 2A ao quadrado vai ser 4A ao quadrado. Então a energia mecânica 2 vai ser igual a K vezes 4A ao quadrado sobre 2. Tirando o 4 para cá, né, nós vamos ter que a energia mecânica 2 vai ser igual a 4K ao quadrado sobre 2. E a gente viu que quem é que é esse K ao quadrado sobre 2? É o próprio U, né? É a energia mecânica total do primeiro sistema. Então, a energia mecânica do segundo sistema vai ser igual a 4 vezes U, né? Nós já teríamos aqui duas alternativas, né? O item B ou o item D. Então vamos guardar aqui. Diminuiríamos aí para 50% a possibilidade de acerto, né? A possibilidade de erro, na verdade. A possibilidade de acerto subiria para 50% também, né? Agora, com relação à frequência, nós sabemos que a frequência ela é o inverso do período, né? E o período de um sistema massa-mola ele é o que? 2π raiz de m sobre k. Logo, a frequência vai ser igual ao que? O inverso disso aqui, né? Que é 1 sobre 2π raiz de k sobre m. Então perceba que a única coisa que varia aqui do sistema 1 para o 2 é a amplitude. Na fórmula da frequência, nós não temos amplitude, nós temos a massa. A massa nos dois sistemas é a mesma, é m. A mola dos dois sistemas também é a mesma, então o K é o mesmo. Ou seja, independente da amplitude, a frequência de oscilação será a mesma. Logo, a frequência de 2, né? A frequência do segundo sistema vai ser igual a x. Certo? Portanto, o item correto seria o item B. A questão 44 da prova da UES 2025.2, ela trata sobre convergência, né? Lentes convergentes. E aí nós vamos precisar daquela fórmula do fabricante de lentes, né? O que ela diz? Uma lente convergente confeccionada em vidro apresenta, quando imersa em ar, uma distância focal igual a x. No entanto, quando imersa em água, essa mesma lente apresenta uma distância focal igual a y. Sabendo que o índice de refração da água é 4 sobre 3 e o índice de refração do vidro é 3 sobre 2, a razão de x sobre y, né, é dada por. Então vamos lá. Então nós vamos utilizar aquela fórmula do fabricante de lentes. 1 sobre f é igual ao índice de refração da lente sobre o índice de refração do meio menos 1 vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Essa parte aqui não vai mudar porque ele não está falando que a lente
vai ser confeccionada, então essa parte aqui vai ser constante. Eu vou chamar, para simplificar, isso tudo de C, né? O que vai mudar apenas é o meio, né? Uma hora ele vai estar no ar, outra hora ele vai estar na água. E aí isso vai influenciar no valor da distância focal, né? Então vamos lá, analisando aqui para x, né, nós temos que 1 sobre x, que é a distância focal quando ele está no ar, né, vai ser igual ao quê? O índice de refração da lente, que é quanto? É o índice de refração do vidro, né? Ó, 3 sobre 2. 3 sobre 2. Sobre o índice de refração do meio, e o índice de refração do meio é 1, que é o A, né? Ó. Menos 1 vezes C. Isso aqui vai dar o quê? Ó? Qualquer coisa dividido por 1 é qualquer coisa, né? Então vai dar 3 sobre 2 menos 1 vezes C, né? Logo 1 sobre x vai ser igual ao quê? Tira o MMC aqui, vai ser 2, né? Ó. 2 dividido por 2 é 1 vezes 3, 3. 2 dividido por 1 é 2 vezes 1, menos 2 vezes C. E isso vai ser igual ao que, ó, 2, ou 3 menos 2, 1, né, sobre 2. Então vai ser 1 sobre 2 C. Já para quando a lente está imersa em água, né, a distância focal vai ser o que, ó? 1 sobre y é igual o índice de refração da lente, né, ó, a partir dessa fórmula aqui, que é 3 sobre 2 sobre o índice de refração do meio, que é 4 sobre 3, menos 1 vezes C, né? Então aqui nós temos uma divisão de fração, né? Ó, nós repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então vamos lá. 3 sobre 2 vezes 3 sobre 4, menos 1 vezes C. Então 1 sobre y vai ser igual ao quê? 3 vezes 3, 9. Sobre 2 vezes 4, 8. Menos 1 vezes C. Tirando o MMC, nós vamos ter o quê? 8, né? O MMC desses dois. 8 dividido por 8, 1 vezes 9. 9, né? Ó. 8 dividido por 1 dá 8 vezes 1. 8 vezes C. E aí isso vai dar 1/8 vezes C, né? Com isso nós podemos fazer a razão de x sobre y. Só que aqui nós temos 1 sobre x e aqui nós temos 1 sobre y. É só inverter, né? Ó. O x vai ser quem? Vai ser o inverso disso aqui, ó, 2 sobre c. E o y vai ser quem? Ó? Vai ser o inverso disso aqui, né? Ó, vai ser 8 sobre c. Então y é igual a 8 sobre c. Logo, quem é que vai ser x sobre y? Quem é que é x? Ó? 2 sobre c. E o y, 8 sobre c. Divisão de fração, ó, repete a primeira. Explica pelo inverso da segunda. C sobre 8. Cancela aqui, ó. C com C. E divide aqui 2. Simplifica 2 por 8. Sobra 4 aqui embaixo. Sobra o que, ó? 1 sobre 4. A resposta correta é o item D. Se você está gostando aí da resolução, já se inscreve aí no canal e deixa o like aí no vídeo. Bom, pessoal, então para finalizar aqui, a questão 46 do vestibular da UES 2025.2, primeira fase, né? Nós temos o que? Uma porta homogênea de altura 2A e largura 2B, né? Então aqui nós temos uma altura aqui de 2A
e largura 2b. Não é isso? Está fixada por meio de dobradiças S superior e I inferior, situados em seus extremos, né? Então ele considera aqui que aqui em cima tem uma dobradiça superior, né? E aqui embaixo tem outra dobradiça inferior, que dá o apoio da porta, né? Ó, sabendo que a porta apresenta peso P, a razão entre a componente horizontal e vertical, né? Ó, a razão entre a componente horizontal e vertical da reação da dobradiça inferior e para que seja nula a componente vertical da reação da dobradiça superior é expressa por, né? Então ele quer saber o que? A razão da força de reação, né? Da dobradiça inferior horizontal sobre a força de reação inferior vertical, né? Então, como nós sabemos aqui, a força da porta, né, ela atua no centro de massa dela. E aí no centro de massa dela vai estar bem no centro aqui da porta, né? Então aqui no centro da porta nós vamos ter uma força peso P da porta atuando em seu centro de massa, certo? Para que esteja em equilíbrio, né, nós vamos ter que haverá aqui embaixo uma força de reação vertical, né, para cima, para equilibrar com a força peso, né, a força inferior vertical. E aí esse centro de massa aqui, como ele está deslocado do eixo, né, ó, que aqui é o eixo de rotação, onde tem as dobradiças, como ele está uma força deslocada do eixo gera o que? Gera torque. Então aqui vai gerar um torque. E o que faz equilibrar esse torque aqui gerado pela força peso? Um torque tendendo a girar a porta nesse sentido, né, ó, no sentido anti-horário. Vai ser as forças de reação horizontal. Então vai ter uma força de reação horizontal aqui, força de reação inferior horizontal e força, na verdade a força é assim, força superior horizontal também. Não é isso? Como na direção vertical só há duas forças, né, ó, e nós sabemos que para haver o equilíbrio, para essa porta não cair, né, não sair do local, o somatório das forças verticais tem que ser igual a zero, né? E aí o que nós temos de vertical? Nós temos a força peso e temos a força inferior vertical, né? Ó, o que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo. Então nós vamos ter o que, ó? Que a força inferior vertical menos a força peso tem que ser igual a zero, né? Passando o P para o outro lado, nós vamos ter que a força inferior vertical é igual ao peso. Então nós vamos guardar essa informação aqui. Agora nós vamos ter que encontrar uma relação, né? Porque aqui a gente já pode substituir nessa relação aqui que a gente quer encontrar, né? Mas a gente precisa também encontrar qual é a relação da força inferior horizontal. Como é que a gente vai encontrar uma relação para ela? Fazendo o somatório dos momentos com o eixo de rotação aqui no ponto inferior, né? Considerando aqui o ponto de rotação no eixo inferior, nós vamos ter duas forças atuando como momento. Nós vamos ter a força peso aqui tentando fazer a porta girar no sentido anti-horário, né? E o que faz para equilibrar ela? A força superior horizontal tentando equilibrar no outro sentido, né? E nós sabemos, além disso, também com o somatório das forças horizontais, que a força inferior horizontal tem que ser igual à força superior
horizontal, né? Então a gente vai encontrar aqui o valor da força superior horizontal, que ela vai ser igual ao valor da força inferior horizontal, certo? Então vamos lá. Analisando aqui como eixo de rotação no ponto B, com relação à força-peso, a força-peso atua a uma distância, né, ó, B, do eixo aqui, né, ó. Essa distância aqui é B, porque o total não é 2B, ele está na metade de 2B, então o braço de alavanca aqui para a força-peso é B, né? Então vamos lá. Somatório dos momentos tem que ser igual a zero, né? E aí o momento, a gente vai considerar que o que for sentido anti-horário é positivo e sentido horário é negativo, certo? Então vamos lá. A força-peso vezes a distância B. Agora, qual vai ser o momento gerado pela força SH, né? Ela vai gerar uma força nesse sentido, e nesse sentido nós temos que é o que? É horário, né? E horário é negativo, então vai ser menos FSH vezes qual a distância? A distância daqui para o eixo de rotação, 2A. 2A igual a zero. Passando o PB para lá, para o outro lado, e multiplicando todo mundo por menos 1, nós vamos ter que F SH vezes 2A é igual a P vezes B, né? E agora passando 2A dividindo, FSH é igual a PB sobre 2A. Pronto. Nós temos uma relação aqui do FSH, e FSH é igual a F e H, como nós vimos aqui, né? Como ela é igual a F e H, nós já podemos substituir aqui nessa relação e encontrar qual é a razão, né? Quem é F e H? P B sobre 2A dividido, né, ó. Quem é que é F e V, né? P. Então sobre P. Aí nós vamos cancelar o que, ó? P com P, sobra o que? B sobre 2A. Logo, a alternativa correta é a letra A. Se vocês gostaram aí do vídeo, da resolução, deixa o like aí no vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais resoluções como essa. Valeu!